Você teria coragem de desobedecer a um rei para seguir a Deus? Essa é a história de Daniel, um servo fiel de Deus que viveu durante o exílio de Israel na Babilônia. Daniel foi levado como prisioneiro para uma terra estrangeira, uma cultura completamente diferente, cheia de deuses estranhos e costumes que não eram os dele. E mesmo assim, desde jovem, ele fez uma escolha: não se desviar da fé que tinha no Deus de Israel. Daniel não era apenas fiel, ele também era um homem sábio, e isso chamou a atenção dos reis babilônicos. Por causa de sua integridade, Daniel foi elevado a posições de grande influência e poder. Ele se destacou entre os sábios da Babilônia e, sob o rei Dário, foi nomeado um dos 3 principais governadores de todo o reino. No entanto, essa posição de destaque também atraiu a inveja e o ódio de outros líderes. Eles não conseguiam encontrar falhas no caráter de Daniel, então decidiram atacá-lo onde sabiam que ele jamais cederia: sua fé. Esses homens foram ao rei Dário e, de forma astuta, o convenceram a assinar um decreto. Durante 30 dias, ninguém poderá orar a qualquer deus ou homem, exceto a ti, ó rei. Quem desobedecer será lançado na cova dos leões. Eles sabiam que Daniel, fiel a Deus, jamais deixaria de orar. E o que Daniel fez? Mesmo sabendo que o decreto havia sido assinado, ele subiu ao seu quarto, abriu as janelas que davam em direção a Jerusalém e, como fazia todos os dias 3 vezes ao dia, ele orou e agradeceu ao seu Deus. Ele não escondeu sua fé, não cedeu ao medo. Daniel sabia que o castigo por sua ação seria mortal, mas ele confiava que Deus era maior que qualquer rei ou decreto. Logo seus inimigos o denunciaram. Eles foram até o rei e disseram: Daniel, aquele que veio do exílio, não te obedece, ó rei. Ele continua orando ao seu Deus 3 vezes ao dia. Dário ficou angustiado, pois gostava de Daniel e sabia que ele era um homem justo. O rei tentou de todas as formas salvar Daniel, mas segundo as leis dos medos e dos persas, uma vez que o decreto real era assinado, ele não podia ser alterado. Assim, contra sua vontade, o rei Dário ordenou que Daniel fosse lançado na cova dos leões. Antes que Daniel fosse jogado, o rei disse algo surpreendente: que o teu Deus, a quem tu continuamente serves, te livre. A cova dos leões foi fechada com uma grande pedra, e o rei selou a entrada com o seu anel e com o anel dos seus nobres, para que nada pudesse ser alterado. Naquela noite, Dário não conseguiu dormir. Ele jejuou, não aceitou nenhum entretenimento e ficou inquieto, esperando pela manhã. Quando o sol começou a nascer, o rei correu até a cova dos leões. Com uma voz de angústia, ele gritou: Daniel, servo do Deus vivo, foi o teu Deus, a quem tu serves continuamente, capaz de livrá-lo dos leões? Imagine o silêncio por um momento. Todos esperavam o pior. Mas então, uma voz tranquila e firme se levantou do meio da cova. Ó rei, vive para sempre. Meu Deus enviou o seu anjo, e ele fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram mal porque fui encontrado inocente diante dele, e também diante de ti, ó rei. Não fiz mal algum. O rei ficou radiante de alegria, e imediatamente ordenou que Daniel fosse retirado da cova. Nenhum ferimento sequer foi encontrado nele, pois ele havia confiado em seu Deus. Dário então fez algo inesperado. Ordenou que os acusadores de Daniel fossem jogados na mesma cova, e dessa vez os leões não foram tão misericordiosos. Mas a história não termina aí. Por causa desse grande livramento, o rei Dário enviou uma proclamação para todo o reino: paz e prosperidade a todos vocês. Eu decreto que em todo o domínio do meu reino, as pessoas tremam e temam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo que permanece para sempre. O seu reino jamais será destruído, e o seu domínio nunca terá fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas no céu e na terra, e foi ele quem livrou Daniel do poder dos leões.
Agora eu te pergunto, o que você faria no lugar de Daniel? Você teria a mesma coragem e confiança em Deus? Daniel confiou em Deus acima de qualquer ameaça, acima de qualquer medo. Será que em nosso dia a dia temos essa mesma fé, mesmo quando as situações parecem impossíveis?